Bom, pessoal, então essa aula a gente vai começar vendo sobre gestão de estoque, tá? Esse tema aí, ele vai apresentar um pouco mais de cálculo do que a gente tem trabalhado até agora, mas são cálculos simples, tá? Não se assustem. Pessoal, o que que é estoque, né? Então, se eu quero saber de gestão de estoque, eu primeiro preciso saber o que é estoque. Estoque é aquilo que realmente vem à nossa mente, é aquele, né, um monte de produto em um determinado local. Então, estoque, ele vai ser ali o acúmulo que eu vou ter, que pode ser de matéria-prima, pode ser de insumo, pode ser de componentes, pode ser do produto acabado, ou mesmo do produto que eu ainda estou processando, e eles vão aparecer ali em diversos pontos, tá, da minha logística e também da minha produção. Bom, o estoque, eu sei que a gente pensa em estoque normalmente como dinheiro parado, né? Então, estoque é dinheiro parado, essa é uma frase que a maioria da gente já escutou. E tudo bem, realmente é um dinheiro parado, mas isso não quer dizer que ele não traga algumas vantagens, tá? Então, tudo vai de você pesar. Ele é um dinheiro parado, que é uma desvantagem, mas ele me traz também algumas vantagens competitivas. E quais são essas vantagens competitivas, né? Primeiro, eu consigo atender a demandas variáveis dos clientes. Então, às vezes eu tenho um produto que ele não segue ali um consumo regular dos meus clientes. Cada mês varia muito. Um mês tem gente procurando muito esse produto, outro mês procura menos. E se eu tenho um estoque, eu consigo atender a essa demanda. Uma outra vantagem é proteger contra incertezas na demanda e no tempo de reposição. Então, vamos pensar aí no momento que a gente está vivendo, né? No caso da pandemia, do coronavírus, o que, que acontece? A demanda por, vamos supor, álcool em gel, ela aumentou muito, né? Todo mundo queria comprar álcool em gel. E o que aconteceu? Quem não tinha estoque não conseguiu vender seu produto, né? Então teve que ir lá correr atrás do seu fornecedor para fabricar o produto, para aí sim colocar à venda. Quem tinha um estoque, ele teve uma vantagem, por quê? Porque durante um determinado tempo de venda, como ele tinha estoque, ele conseguiu vender, enquanto os concorrentes não tinham produto no mercado. E não só a incerteza da demanda, mas também se o meu fornecedor atrasar ou alguma coisa, eu tenho ali um estoque para meio que contrabalancear isso, né? Então, meu fornecedor atrasou na entrega, mas então eu vou consumindo aqui o meu estoque enquanto esse produto não chega. Ele consegue manter a independência das operações da produção, tá? Então, se eu tenho estoque, a minha produção ela não fica dependente do setor, por exemplo, de compras, né? Porque eu tenho estoque, eu vou lá, pego a matéria-prima e produzo. Consigo ser mais fluido. Se eu não tenho estoque, acabou ali o meu estoque, eu tenho que toda vez ir para o meu setor de compras, pedir para comprar, aí até o meu fornecedor entregar, etc., eu estou ali parado na minha produção. Ele também consegue estabilizar o nível de produção em diferentes ritmos e em diferentes fases, né? Então, lembrando ali, vamos pensar no chocolate, né? Eu sei que, por exemplo, no final do ano, Dia dos Namorados, Páscoa, eu vou ter uma produção que vai ter que ser maior, porque eu vou vender mais produtos, as pessoas compram mais chocolates nessa época. Mas se eu tenho um estoque, tá? Eu consigo estabilizar isso. Porque imagina se eu não tivesse estoque. Durante essas épocas comemorativas que se come mais chocolate, a minha produção ela estaria mais travada, porque eu precisaria de mais produto, né, mais matéria-prima para conseguir fazer essa produção e acaba que eu não, né, fica mais travado do que já seria. Então eu consigo estabilizar esse nível de produção. Eu também consigo me proteger de aumentos de preços e ciclos econômicos. Então, vamos pensar, a gente sabe que agora a gente vai ter aí um período de crise econômica e os preços das coisas eles vão aumentar. Dependendo da empresa, se ela tem um capital para isso, ela já compra agora o que ela precisa, né, a um preço menor, ela mantém um estoque ali do que ela consome a um preço menor, porque ela sabe que no futuro isso vai estar mais caro, então deixa eu fazer um estoque a um preço menor agora e, né, consumir esse estoque para depois eu voltar a comprar se ainda estiver a um preço maior. Ela melhora o nível do serviço, né? Então, se eu consigo ter ali um processo produtivo mais fluido, se eu tenho mais, né? Se eu consigo atender esse meu cliente, se em momento ali de alguma incerteza eu consigo manter a minha produção, meu nível de serviço vai estar melhor. E ele também serve como uma segurança contra contingências, né? Então, aconteceu alguma coisa, eu tenho ali um estoque para
para me suprir minhas necessidades enquanto essa crise estiver acontecendo. Então, 2 exemplos. De novo, a pandemia que estamos vivendo, a empresa que ela tinha ali um estoque, por exemplo, de máscara, ela conseguiu ali ter uma segurança até estabilizar tudo e ela conseguiu voltar a comprar a matéria-prima dela. Quando teve a greve dos caminhoneiros, né? Então, os caminhoneiros pararam de realizar as entregas. E, né, quem não tinha estoque acabou tendo que parar a produção. E quem tinha estoque conseguiu aí passar durante, né, esse período que aconteceu a greve, conseguiu produzir normalmente, porque tinha ali a segurança, né, do estoque. Os estoques também, eles podem ser classificados segundo a natureza, né? Então, o que são esse estoque de quê? Qual a natureza desse meu estoque? Ele pode ser a matéria-prima, ou seja, aquilo ali que o meu fornecedor me traz, depois eu vou processar para ser o meu produto final. Ele pode ser um estoque de materiais em processo, né? Então, vamos dar um exemplo. Máscara, né? Então, o que é a matéria-prima da máscara? Tecido, linha e elástico. Essas são as matérias-primas. Materiais em processos ou semi-acabados. Então, talvez eu peguei ali o tecido e costurei, né, com a linha. Esse é um produto semi-acabado, porque ele ainda não está pronto. Ainda falta, por exemplo, o elástico, ainda falta talvez ele ser embalado ou passar por uma checagem, etc. Tem os produtos auxiliares ou os produtos de manutenção, né, que aí vai ser material de limpeza, material de escritório, talvez um EPI. Então, vamos supor ali, talvez uma proteção para quem está fabricando o produto. E o produto acabado, né? Então, o produto que realmente vai ser vendido. Tem também o estoque de distribuição, tá? Qual que é a diferença? Aqui, o produto acabado, a máscara já feitinha, embrulhada, pronto para ser vendida, ela está ali dentro da empresa, tá? Ela está num estoque dentro da empresa. O estoque de distribuição, ele já está ali quase na área externa, né, da empresa, na área de distribuição mesmo, só esperando para ser colocado no caminhão para ser entregue. O estoque em trânsito, né, então ele vai estar dentro do caminhão, dentro do avião, né, dependendo do que for, do trem, ele vai estar sendo transportado. Existe também o estoque em consignação. O que é o estoque em consignação, pessoal? As mulheres acho que vão se lembrar disso, né? Hoje em dia não é tão comum, mas talvez em algumas cidades pequenas ou lojas menores isso aconteça. Você vai lá e você pega uma roupa. Aí você experimenta e a roupa ficou ótima, mas você ainda está em dúvida se você deve levar ou não. O que a vendedora fala para você? Por que você não leva em consignado? Então você pega esse produto, o produto ainda é da loja de roupa, ele ainda não é seu, você não pagou por ele, mas você leva ele para sua casa. E aí, lá na sua casa, você decide se você vai continuar com aquele produto, então você realmente vai consumir aquele produto, ou se não, se você vai devolver. O estoque de consignação é isso. São itens que eles ainda são dos fornecedores, mas eles já estão dentro da minha empresa e eu estou ali decidindo se eu vou consumir aquele produto ou se eu vou devolver. E tem materiais em poder de terceiros. Então, ali é um item do cliente que ele vai para o meu fornecedor, vai voltar para o meu fornecedor para depois poder retornar. Então, vamos dar um exemplo. Você comprou um celular da Samsung e teve um problema ali com a tela. E a tela não é da Samsung, né? Um fornecedor vende essa tela de vidro para a Samsung. Então, você, cliente, né, apesar de você entrar em contato com a Samsung para fazer a reclamação, você vai enviar o seu celular para a empresa da tela, né? Vamos chamar de empresa X. O seu celular vai para essa empresa para sofrer, né, para ser reparado e etc. E depois volta para você. Então, esse celular, que ele já é do cliente, mas está lá com o fornecedor da Samsung, esse é um material em poder de terceiros. E eu posso também classificar meu estoque não necessariamente pelo que ele é, mas pela estratégia que eu dou para esse estoque, tá? E aí você tem o estoque de segurança, recuperável, estratégico, especulativo e excedente. E aí, esses 5 estoques, né, essas 5 estratégias, elas podem estar presentes em qualquer uma dessas naturezas, tá? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, um estoque em consignação, tanto de segurança, quanto recuperável, quanto estratégico, quanto especulativo, quanto excedente, isso para todos. Claro que vão ter coisas que vão fazer mais sentido e coisas que não, né? Mas a estratégia desses 5 estoques, elas podem ser aplicadas a cada um desses tipos de estoque, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho estoque de segurança, que é aquele estoque que eu vou ter um número a mais
para caso aconteça alguma coisa, né, variou minha demanda, o meu fornecedor atrasou, eu tenho aquele estoque ali que ele vai conseguir me atender. Eu tenho um estoque de itens recuperáveis, né? Então é aquilo que eu consigo ainda trocar com o meu fornecedor ou dar outro uso para ele. Então vamos supor uma coisa bem besta. Você foi lá, você é o comprador de uma empresa, vamos supor, e você comprou muita folha sulfite. E não precisa, né? Talvez vocês não vão usar tanta folha sulfite, ou vocês agora não estão com uma política de usar mais PDF e não imprimir tantas coisas, e aquele material, né? Aquela folha sulfite está lá e você não vai usar agora, não tem necessidade daquele tanto de folha sulfite. O que é que você pode fazer? Você pode ir lá na papelaria que você comprou e talvez, né, pedir para trocar. Então, falar, olha, eu comprei errado, não tem como você trocar para mim, eu tô precisando de caneta, tô precisando de tinta, tô precisando de outras coisas, você não consegue trocar esse material para mim? Ou ainda você pode passar, né, passar aquela folha sulfite para outro uso. No caso, não seria sustentável, então não seria interessante, mas você poderia talvez cortar ela e fazer bloquinho de anotação, e não necessariamente ser a folha 4 para ser impressa. Né? Então você vai achar um outro uso para aquele material. Então, né, recuperáveis. Ou eu consigo trocar com o meu fornecedor, ou eu consigo dar outro uso para aquilo. Eu tenho também o meu estoque estratégico, tá? Então, vamos supor na Páscoa. Na Páscoa, eu sei que eu vou ter que vender mais chocolate. Então, se eu sou um produtor de chocolate, né? Eu sei que no mês de abril eu preciso de um estoque maior. Então, é isso que a gente chama de estoque estratégico. Tem também o estoque especulativo. O que é o estoque especulativo? É especular, gente. O que é especular? É quando eu acho que algo vai aumentar de preço, então eu compro agora para eu conseguir vender a um preço maior. Especular é isso. Então, como é que eu vou ter um estoque especulativo? Vamos supor que por algum determinado evento, eu sei que o preço das coisas vai aumentar. Então, eu vendia um produto por R$10 e eu comprava a matéria-prima daquele produto por 5. Então, eu ganhava R$5. E vai ter ali a correção da inflação. E eu vou passar a vender por 12, né? A correção da inflação normalmente a gente vê ali no final do ano, né? Então, de um ano para o outro, normalmente o preço das coisas aumenta porque é a correção da inflação. Então, eu vendia por 10, custo 5. Vai virar o ano, eu vou passar a vender por 12. E eu sei que o meu fornecedor vai passar a vender a matéria-prima dele por 7. Então, né? Vendia por 5. Custava 5, vendia por 10, R$5 de lucro. Agora eu vou vender por 12 e o meu fornecedor vai, né, me cobrar R$7, ainda R$5 de lucro. O que é que eu faço? Eu sei que ele vai passar, né, de um custo de R$5 para R$7. Eu vou lá e eu compro, né, um estoque maior, um estoque especulativo. Por quê? Porque quando chegar no final do ano, eu vou vender o meu produto final por R$12 com um estoque que eu tenho lá especulativo, que eu comprei 5. Então, quando, né, por um determinado período de tempo, ao invés de ganhar R$5 de lucro, eu consigo ganhar 7, porque eu tive esse meu estoque especulativo, né? Então, matéria-prima por 5, vendia por 10. Vai aumentar para 7 e eu vou vender por 12. O que eu faço? Compro um monte de matéria-prima por 5, para quando aumentar o preço, eu comprei por 5 e vou vender por 12. Né? Lógico que isso vai ser um determinado período de tempo, mas durante aí algumas semanas ou alguns meses eu consigo ter um ganho em cima do meu estoque especulativo. E o próximo é o estoque excedente. Esse estoque a gente normalmente não é saudável se ter ele numa empresa, porque são os artigos que são obsoletos ou que são estragados. Então, são itens que eu preciso dar fim neles, né? Eles não têm utilidade nenhuma. Então, eu ter um estoque excedente, né? Normalmente não é muito recomendado, né? Porque para que eu vou ter um computador de 2010, sendo que todo mundo na minha empresa vai ter ali um computador ali mais atual, né? Eu posso talvez até manter o notebook caso algum dê problema e etc. Mas você tem que ali saber dosar, não é um estoque que ele precisa ser tão grande, né? Dentro da sua empresa, porque normalmente ele não tem muita utilidade. Aí, pessoal, além de eu saber a estratégia do meu estoque e o tipo do meu estoque, eu preciso saber qual é o meu sistema produtivo dessa minha empresa. Então, né, a gente tem o sistema empurrado e a gente tem o sistema puxado.
E isso daí, ele é uma gestão da demanda, tá? Então, eu vou produzir conforme a minha demanda. No sistema empurrado, como que eu vou fazer? Eu tenho uma previsão da minha demanda, tá? Como que essa previsão é feita? Ou eu já tenho ali dados dos anos passados, ou se eu estou começando minha atividade agora, eu vou, né, fazer um estudo de mercado, ou eu vou analisar minha concorrência para eu saber mais ou menos quanto eu vou vender, ou conseguir vender daquele meu produto. Então, eu fiz essa minha previsão. Então, vamos supor que eu previ que no mês, né, nesse mês, eu vou vender 100 produtos. Antes do mês começar, né, eu já tô com esses 100 produtos prontos e eu vou literalmente empurrar esse produto para o meu cliente. Então, quando o cliente ele vem comprar, o produto já está pronto, já está produzido. Eu, empresa, previ a demanda, né, lembrando que demanda é a procura por um produto. Então, eu previ que ia se ter uma demanda de 100 produtos, eu já produzi esses produtos antes mesmo de alguém me pedir, e quando eu tenho esse estoque, né, de 100 produtos acabados, eu vou lá e empurro ele para os meus clientes. E eu tenho o sistema puxado. Né? O sistema puxado, o meu cliente vai puxar o produto da empresa. Então, o cliente ele faz o pedido e é a partir desse pedido que eu vou iniciar toda a minha operação. Então, meu cliente fez o pedido, somente aí que eu vou comprar matéria-prima, somente aí que eu vou produzir, né, fazer a produção daquele produto para depois eu entregar para ele. Não necessariamente, né, não quer dizer que eu não vá ter estoque no meu sistema puxado, tá? Não é isso. Existe o sistema puxado com estoque zero, a gente tem ali o Just in Time, que vai trabalhar com isso, mas isso daí é para outra disciplina. Mas o que acontece? Não quer dizer que eu não tenho estoque, mas quer dizer que ele é muito reduzido, tá? E que eu só vou produzir a partir do meu pedido, a partir do momento que o meu cliente der o meu sinal. Então, ali 2 exemplos para vocês entenderem. Se eu vou num restaurante que é self-service, ele é um sistema empurrado. Por quê? O produto final já está pronto. O restaurante ele está empurrando a comida para mim. Né? Então, quando eu vou lá pegar o arroz, quando eu vou pegar o feijão, já está tudo pronto. Eu não precisei pedir. O produto final já está feito. Eu simplesmente vou lá e pego aquele produto. Então, o restaurante empurrou a comida para mim. Só que quando eu penso, por exemplo, numa pizza, ela já é diferente. Se eu for lá e pedir uma pizza, né? Então, liguei na pizzaria, falei, eu quero uma pizza de calabresa. A partir do momento que eu fiz esse meu pedido, é que a pizzaria vai lá e vai produzir essa pizza. Então, ela vai montar, vai pôr a massa, vai pôr ali o molho, a calabresa, vai assar para depois, então, eu consumir. Isso que é um sistema puxado. E vejam bem, ela tinha um estoque, tá? Não significa que o estoque é zero. Ela tinha ali um estoque de calabresa, ela tinha um estoque da massa, do molho, do queijo, enfim. Não significa necessariamente estoque zero, mas significa um estoque reduzido. Então, ela não vai ter, por exemplo, um estoque tão grande de calabresa quanto, por exemplo, se fosse um restaurante. Por quê? Porque ela vai ver ali o pedido conforme, por exemplo, o dia ou a semana e fazer um estoque mais reduzido, um estoque menor. Mas não significa que eu vou ligar e pedir a pizza e aí ela vai lá no supermercado comprar a calabresa. Não, tá? Isso daí seria um just in time, ele já é bem mais elaborado, ele já é bem mais complicado, porém ele também é muito mais econômico. No sistema empurrado, eu vou conseguir ali manter estoques mais elevados, tá? Porque eu preciso mais desses estoques elevados. No sistema puxado, como eu consigo controlar um pouco melhor a minha venda, o meu estoque ele consegue ser um pouco menor. Aí, pessoal, como que a gente vai, então, né, entender qual que é a melhor política de estoque que eu vou usar? Eu vou ter todos os tipos de estoque? Eu vou manter todas as estratégias? Como que eu vou lidar com esse estoque, né? Então, a melhor política de estoque é aquela que atende os clientes dentro da meta estabelecida. Então, se você vê ali, né, que o seu cliente está satisfeito conforme ele recebe o produto dele, ótimo. Então, eu preciso atender meu cliente dentro da meta estabelecida ao menor nível de estoque possível que eu conseguir e com o maior giro de estoque praticável. Então, eu tenho que atender meu cliente da melhor forma possível, com o menor estoque que eu conseguir e com o maior giro de estoque. E aí a gente vai entender o que é esse giro de estoque. O giro de estoque, pessoal, ele é um dos indicadores de desempenho de estoque. Então, como é que eu sei se o meu estoque ele tá bom ou ele tá ruim para minha empresa? Né? Será que eu não estou somente comprando o produto e deixando em estoque e eu não sei o que está acontecendo? Então, existem aí 3 indicadores, né,
que vão me dar informações sobre o meu estoque. Começando aí, né, com o giro de estoque. Pessoal, ele é uma fórmula que ele me diz o seguinte, tá? Normalmente a gente vai pensar aí em anual, tá? Pode ser semestral, mensal, mas normalmente ele é anual, porque se eu pensar em mensal, pode variar muito. Por exemplo, dezembro é um mês que normalmente se vende muito, então você consome muito mais o seu estoque e etc. Então, se eu fizer ali uma média, se eu fizer um giro de estoque mensal, o mês de dezembro vai destoar muito dos outros meses. Então, normalmente a gente faz ali um giro de estoque anual, tá bom? Pessoal, e aí o que é giro de estoque, né? Então, o giro de estoque, ele é um indicador que ele vai me dizer quantas vezes eu literalmente, né? Então, eu tinha um estoque cheio, quantas vezes eu consumi ele inteiro, quantas vezes eu esvaziei ele e enchi novamente, né? Então, durante o decorrer do ano, a gente não enche o estoque e usa ele, né, até acabar para depois comprar o estoque cheio novamente. Não, a gente tem um determinado quantidade de item, usa um pouco, compra mais um pouco, depois usa outra quantidade. Então, ele é um apanhado geral que ele vai me dizer, né? Quantas vezes eu esvaziei, aí enchi esse estoque e esvaziei novamente. Então, eu posso esvaziar todo o meu estoque uma vez por ano, 2 vezes por ano, enfim, né? Uma vez e meia por ano, né? Um estoque e meio por ano. E esse indicador, quanto maior ele for, melhor. Porque quanto maior ele for, quer dizer que eu estou tendo, né, quantidade de estoque menores na minha empresa. E lembrando, né, apesar de eu ter as vantagens de um estoque, não quer dizer que não seja para eu ter estoque. Apesar disso, ele não é bom que ele seja muito grande, porque sim, ele é dinheiro parado. Então, ali o giro de estoque ele tem uma determinada fórmula, tá? Essa fórmula é o consumo médio anual dividido pelo estoque médio. Não precisa ser anual, ele pode ser mensal ou semestral, mas normalmente se usa uma média anual, tá? O que é o consumo? É quantas vezes eu utilizei itens no meu estoque para fazer ali a minha produção ou para realizar a minha venda. E o meu estoque é quantos produtos eu tinha no final de um determinado mês. Então, eu posso chegar no determinado, né? Eu posso ter, de repente, em janeiro, cheguei no final de janeiro com 500 produtos em estoque, mas eu consumi 1.500. Por quê? Porque esse estoque aqui que está sendo, né, o divisor, ele é, na verdade, o quanto um valor final que naquela data, no final daquele mês, eu cheguei e tinha aquele determinado quantidade de itens no meu estoque. E aí eu posso pensar, né, tanto no consumo quanto no estoque em unidade, ou no consumo quanto no estoque em valor. Vocês vão ver que se eu usar unidade ou se eu usar valor, o giro de estoque vai dar o mesmo resultado, ok? Então, vamos fazer aí alguns exercícios. Então, pessoal, vamos aí para um exemplo prático, tá? Então, aqui eu tenho a empresa Café X no ano de 2018. Eu tenho aqui o estoque e o consumo, tanto em quantidade quanto em valor, dos 12 meses do ano, tá bom? Então, aqui, ó, no final de janeiro, eu tinha 1.500 produtos em estoque, ou no final de janeiro, eu tinha R$ 37.500 em estoque. No mês de janeiro, eu consumi 1.000 produtos do meu estoque, ou no mês de janeiro, eu consumi R$ 25.000 em estoque. Percebam que aqui a quantidade que eu terminei o meu mês foi maior do que a quantidade que eu consumi. Mas, por exemplo, aqui, isso não acontece. Então, no outro ano, em 2019, o meu final de janeiro, eu tinha 500 produtos em estoque, mas eu consumi 1.100. Então, isso quer dizer que eu comprei estoque e fui consumindo, mas eu terminei o mês com apenas 500 produtos em estoque, tá bom? Mas voltando aqui em 2018, então eu tenho aqui, né, os 12 meses, a quantidade e o valor do meu estoque, a quantidade e o valor do meu consumo. Eu tenho que achar a média, tá? Tanto a média do meu consumo quanto a média do meu estoque. Como que eu acho média? Né? Fórmula aí da estatística, pessoal que já fez, ensino médio, vocês aprendem. Média é a soma dos meus valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou somar os valores aqui das minhas 4 colunas. Lembrando, né? A gente vai achar o giro tanto em quantidade quanto em valor. E vocês vão ver que o resultado do giro vai ser o mesmo, tá? Então, aí depende de como vocês fazem. Se vocês escolhem por quantidade ou valor, o resultado é o mesmo. Então, eu vou somar.
Quem quiser usar o Excel, sabe certinho usar o Excel, né? E faz a soma, né? Usa a fórmula soma, mas quem não sabe, pessoal, é a mesma coisa de vocês pegarem a calculadora e fazer 1.500 mais 1.800, assim, todos os números. Vou chegar aí que a soma, né, dos 12 meses deu 19.800. Vou fazer isso para todos. Só arrastei aqui a fórmula, tá? Achei a soma de cada uma das colunas. Aí eu venho quantia de valores, pessoal. Qual a quantidade de valores que eu tenho aqui? Então, esse 19.800, ele é resultado da soma de quantos valores? De 12 valores, né? De janeiro a dezembro, temos 12 valores. E isso para todas as outras colunas também. E por fim, eu faço a média. O que é a média? A média é eu dividir essa soma de valores pela quantia de valores. Então, né? 19.800 dividido por 12. Tem aqui 1.600 e vou fazer essa conta para todas as colunas. Bom, isso daqui que me interessa, tá bom? Essa coluninha aqui que vai me interessar. Tudo isso para eu chegar nisso daqui. Por quê? O que é giro, pessoal? Giro, vamos voltar aqui, ó. É o consumo médio anual pelo estoque, ou em unidade ou em reais. Então, consumo dividido pelo estoque. Vamos fazer primeiro em quantidade. Qual é o consumo em quantidade? 1.058 dividido pelo estoque em quantidade, que vai ser 1.650. Tenho aí um giro de 0,64. Fazendo em valor, qual é meu consumo em valor? 26.458. E vou dividir aqui, ó, pelo meu estoque em valor. Estoque 41.250. Temos aí o mesmo resultado. Então, independente se eu fizer, tá, por quantidade ou por valor, o giro vai ser o mesmo, tá? Pessoal, o importante aqui vocês entenderem que, por exemplo, eu estou tratando aqui vamos supor, de uma matéria-prima que ela custa R$25. Então, o meu estoque no final do mês foram 1.500 produtos vezes o quanto eu gastei. Vezes o quanto eu gastei com esse produto. Então, 1.500 vezes 25 que eu gastei com esse produto, 37.500. O meu consumo, então, eu consumi 1.000 produtos. Quanto custa cada produto? R$25. Então, 1.000 produtos vezes 25, eu tenho um consumo de R$25.000. Esse consumo é quanto eu usei do meu estoque vezes o valor que eu paguei desse estoque. Não vai confundir com o valor de venda, tá? Tem muito exercício aí que ele coloca um determinado valor de venda e vocês acabam confundindo. Bom, cheguei então num giro de 0,64. 0,64. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não, né? Se eu tenho um estoque cheio. Desse estoque cheio, eu consumi 64%, mas eu não cheguei a consumir ele inteiro. E como a gente falou, quanto maior o giro, melhor. Por quê? Porque isso quer dizer que eu estou tendo ali o estoque suficiente, né? Não tá parando a minha produção, mas ele está girando. Então, quer dizer que eu não estou tendo muito estoque parado. Nesse caso, ele não deu nenhum giro. Então, quer dizer que durante o ano inteiro eu não, né, zerei o meu estoque nenhuma vez. E isso é ruim, por quê? Porque está querendo dizer que eu tenho muito estoque parado na minha empresa. E vamos supor que a gente pegou, né, estudou aí, fez o giro da empresa Café X durante 2018, descobriu que esse giro está muito baixo, precisa aumentar, e aí no ano de 2019 mudou-se a política, tá, de como que iria gerenciar esse estoque, e a gente vai ver que os valores mudaram, né? A quantidade em estoque final ali dos meses vão estar um pouco menor, e o consumo até que se manteve ali relativamente igual. O que a gente vai fazer, então? Primeiro tem que achar a média, tá? Como que eu acho a média? Vou somar os valores e dividir pela quantia de valores. Somando os valores, pessoal, então 500 mais 700 mais 600, ou posso fazer direto pela fórmula do Excel. Vai dar aqui 7.000, vou fazer o mesmo para todos. Quantia de valores, quantos valores eu tenho aqui? 12, também para todos. E a média, né? Então, eu vou dividir a soma dos valores dividido pela quantia de valores e vou chegar aqui numa média. Percebam, pessoal, que aqui o consumo, ele não alterou muito de um ano para o outro, tá? Então, eu consumia 13.200 produtos em 2019, em 2018 eu consumia 12.700. Então, aqui, o meu consumo do estoque, ele praticamente se manteve
Então, o meu consumo de estoque, ele ali praticamente se manteve bem parecido durante o ano de 2018 e de 2019. O que mudou é a quantidade aqui, ó, do meu estoque. Então, lá em 2018, a quantidade que eu terminava em estoque, e olha aqui em 2019 como diminuiu bem. Tá? E a gente vai ter impacto, isso vai impactar diretamente aí no meu giro de estoque. Então, lembrando, fórmula do giro de estoque, consumo médio, né, dividido pelo estoque médio. Então, em quantidade, o meu consumo é de 1.100 e o meu estoque é de 583. Tenho ali um giro de 1,88. Vamos fazer em valor, para vocês verem que vão dar a mesma coisa. Então, consumo em valor dividido pelo estoque em valor, que vai dar 1,88. Já melhorou, então quer dizer que ali, né, durante um ano eu consumi meu estoque, né, uma vez inteira e mais 88%, né? Então deu quase 2 giros de estoque. Não existe um valor assim que se fale, esse é o valor ideal de giro de estoque, porque depende muito da sua atividade, depende muito também da estratégia da empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma estratégia ali de ter um estoque especulativo, o meu giro vai ser baixo. Então, depende muito da estratégia, do tipo de empresa, de segmento, mas, né, o que a gente precisa fazer? Então, eu já sei a estratégia, já sei o segmento, vamos analisar os anos anteriores e tentar melhorar ali para o próximo ano. Então, por hoje é isso, tá? Depois eu vou passar ali um exercício para vocês fazerem, e vocês vão ter que aí usar o giro de estoque e aprender o que é isso, beleza?